Olá, gente querida. Novamente estamos aqui com um argumento cortante e hoje a gente vai trazer como tema algo que mexeu muito com a nossa intimidade, com o nosso pensar coletivamente. Voltamos a ouvir falar da Lei de Segurança Nacional. Mas o que isso tem a ver com o nosso cotidiano? O nosso amigo querido Reginaldo Inácio traz uma reflexão profunda. Sugerimos que cada um de vocês escute com cuidado, devagarzinho, relaxado, porque são questões filosóficas, profundas e que mexem muito com o nosso pensar. É necessário refletirmos sobre como tem sido a nossa vida. Passado, presente, futuro. São processos que construímos todos os dias. E é isso que Reginaldo vem trazer para a gente. Que o passado seja um processo que funcione como advertência, para que o futuro seja bem melhor do que esse presente de hoje. Um grande abraço. Aí até lá. O que significa a importância da verdade? O que significa o normal na atualidade? A mentira. O normal e a mentira se misturam. Nós que vivemos um momento de trevas, mas um momento que se avizinha uma possível vitória, uma vitória do povo brasileiro, uma vitória da humanidade. Vivemos um momento em que a mentira deixou de ser só uma mentira simples. Ela passou a enganar a humanidade. Uma mentira que se tornou um mal que perpassa e que dialoga com o sentido mais pérfido da barbárie. A mentira que se tornou algo intencional no espaço da política e a mentira que é incorporada nos diálogos que nos acompanham. A mentira que se tornou descontrolada, a mentira que hoje se tornou um amparo para se tratar daquilo que é mais sagrado da proteção social, consagrado como algo que, de um modo torpe, desvirtua o sentido da verdade. A mentira que provoca o engano da sociedade. Elementos fundantes de uma realidade cruel, de um normal que, de um modo bastante concentrado, se tornou aquilo que se chamam de novo normal. Né? E nós podemos dizer que não se trata de um novo normal. Né? Esse chamado novo normal, na realidade, é a intensificação de uma realidade, um processo de generalização social de algo que admoesta a todos nós. Esse novo normal, na realidade, nós podemos aqui afirmar que é a demonstração da dimensão do que é o real de um normal que já está instituído há muito tempo em nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, que já acomete há muito a sociedade, mas mais ainda intensamente as classes trabalhadoras, as mulheres e os homens que trabalham. A quantidade de adoecidos, inválidos e mortos todos os dias, meses, anos, são a amostra de uma normalidade perene. Aquilo que hoje é colocado como sendo o engano, como sendo o engodo, como sendo a mentira, já há muito acontece. Temos que lembrar e temos demonstrações contundentes de como o espaço da política se tornou o espaço da inverdade. Hoje pode-se dizer que a mentira se tornou um normal, mas que esse normal não é só a mentira. Né? O normal atingiu uma dimensão que rompe com as proteções oligárquicas instituídas e já incomoda certos estratos dominantes ou muitos estratos dominantes na escala capitalista. Por assim dizer, por ter alcançado uma proporção descontrolada, é preciso dizer que vivemos um novo normal. Exatamente para negar a normalidade recorrente que degradava e degenerava
via de regra, quase somente as classes subalternas da sociedade. Portanto, quando se diz que quanto menos proteção a classe trabalhadora, a população, o povo brasileiro tem, mais protegido ele se encontra, tal qual foi colocado já. Se existimos na era em que, hipoteticamente, a verdade já foi dita e vivemos os anos dos quais o ilícito, a desonestidade, graça nas diversas instituições, tendo a mentira e a desinformação como um sustentáculo daquilo que é chamado de pós-verdade, então, nesse momento, não preciso mais dizer a verdade. Ela já foi superada. Admitir como novo uma normalidade que se aprofunda e revela com vigor a ausência do valor ético da quase totalidade do Estado, que passa a ter como única e, por que não, cínica forma de se descomprometer com a realidade social e lançar mão da manipulação vilosa da verdade, do uso hediondo da mentira e da desinformação para justificar os seus atos e suas omissões. Temos que aqui, por que não lembrar, que o normal é o que vige, não se pode negá-lo. Sua evidência revela um excesso de vestígios e imagens, ou melhor, de estragos, de destroços, que se tornaram uma espécie de círculo vicioso do sofrimento, como uma marca de elevação espiritual vital, na qual o mal-estar social, que sempre foi mantido para a maior parte da sociedade, contudo era sutilmente escondido nas dissimulações estatísticas, midiáticas e históricas até, das profanações da vida real. Agora rompeu com o simulacro instituído e tem invadido o campo de adoração de um único Deus, o mercado. As relações degenerativas, temos que lembrar aqui muito bem, essas relações degenerativas do real prevalecem. E hoje, mesmo que momentaneamente, sem as principais máscaras dissimuladoras do controle capitalista. Não há um novo normal, nenhum nascimento foi registrado, temos que lembrar aqui. O que de fato houve, é importante não perder de vista, foi uma espécie de avalanche ou um tsunami do real da normalidade. Não há novidade transformadora porque não nasceu nada. Temos que lembrar que não nasceu nada, né? E aí eu recordo José de Oliveira, que quando cita François Collin, diz que nascer significa aparecer pela primeira vez. E por incrível que pareça, esse novo ou esse normal já nasceu e apareceu há tempos. Sua amplidão é tanta sobre a realidade social que se tornou uma densa nebulosidade, praticamente sombria, cuja formação está carregada daquilo que a gente pode dizer vastos efeitos da pena, do perigo e do insalubre, e todos eles estão disseminados entre nós pela dor e pelo sofrimento provocados pela doença, pela invalidez e pela morte. O corpo social está adoecido, a sua sanidade está comprometida. Mas temos aqui que lembrar que o normal também não morreu. Poderia dizer, né, se o normal tivesse morrido, ele iria renascer, mas é importante deixar claro sua vitalidade, porque ele está em franca expansão. Ele está se impondo por meio de seus incontrolados ou descontrolados, né? Contudo, se trata de um normal que se tornou excessivo, esse excesso de normal se transformou num vício cuja dependência anula o torpor da insensibilidade do real. Com isso, chega-se ao ponto de os sentidos deixar de vez
aflorar o desprazer e o sofrimento de um corpo social adoecido. Um corpo social viciado, no qual a dose em demasia e contínua, se retirada, torna inevitável os efeitos. Conflitos e reações mentais e físicas aparecerão. É como se fosse uma síndrome de abstinência que pode provocar danos irreparáveis. Bom, então vamos imaginar que houve um grande arrependimento. A imagem vasta de uma expiação incontida e disseminada se torna uma contemplação da realidade. O real do normal, até então, esse real do normal era um erro, era uma falha. Vamos imaginar essa ficção. Um comportamento social impensado, uma instituição inconsequente, já que desprovida da genealogia humana, de sua razão, ao ponto de as afecções da razão anularem até nossos estímulos sensoriais. Todos os sentidos, de um modo direto, comprometidos. Um processo degenerativo do normal, cuja insensibilidade anulava tanto a reação impulsiva quanto a ação racional. Daí o real do normal, de repente, de modo imperceptível, veio para valer e sua pena atingiu a todos. Culpa? Temos que perguntar. Responsabilidade? Mas de quem? Então, penitenciaremos todos, juntos, aqueles ditos, colaboradores, que são trabalhadoras e trabalhadores em comum. E aí, colaboradores somos todos, patrões, empregados, trabalhadores, desempregados, desalentados. Nós penitenciaremos todos em comum, um com o outro, um pelo outro. Uma lealdade, uma solidariedade ampla, praticamente irrestrita, recíproca. O reconhecimento ameniza a culpa. O reconhecimento ameniza a culpa e diminui a penitência ou até mesmo a pena. As corporações do capital pediram perdão. É duro, pois as pessoas jurídicas estão sofrendo muito. Há mortes incontidas, diriam alguns quadros da política, alguns doutos das cortes superiores. Os números podem até superar as mortes das pessoas físicas. Tristeza de dar dó. Muita dor. Vamos começar do zero. Passar uma borracha sobre o normal. Apagá-lo de nossa história. Exterminá-lo. Nenhum rastro ou vestígio desse normal. Nasce assim um novo normal. Portanto, minha gente, camaradas, companheiras e companheiros, vivemos esse momento, precisamos falar sobre esse momento, precisamos dizer, como que se depara com a mentira, com esse engano, com esse engodo, com essa mentira que deixou de ser apenas uma ficção e se tornou literalmente um mal instituído. Essa mentira que se tornou intencionalmente colocada, esta mentira que hoje se tornou símbolo de alguém que está na presidência da República. Quando você tem uma instituição física e mental colocando a mentira como referência de todos os seus atos, podemos, por que não dizer, que ao apoiar estamos também vivendo em contínua mentira. Portanto, temos a grande maioria do Congresso Nacional e tenta se levar também por uma grande maioria do Judiciário, para que se opere no sentido de se levar de modo recíproco a mentira como objeto constante do funcionamento do Estado brasileiro. E não cabe a nós, representantes da sociedade civil organizada, trabalhadoras, trabalhadores, lideranças sindicais, liderança
de movimentos sociais populares, temos como referência a mentira para nossos atos. Anular exatamente isto é o grande exercício, o grande trabalho, o grande movimento a se fazer. Não temos por que não operar no sentido de termos um presidente da República que dioturnamente vomita mentiras, né? Se tornou o anteparo preferencial de tudo aquilo que é inverdade. Se tornou o grande potencializador de todas as mentiras. Se tornou o grande elemento que deturpa e corrói as instituições, as legislações, as normatizações, conferindo a possibilidade contínua de que todos esses aparelhos, todos esses instrumentos que existem na estrutura do Estado lhe ofereça a proteção para sustentar a inverdade do que é a sua presença na presidência da República. Portanto, cabe a nós, nas próximas lives, tratar de modo comedido do que representa essa mentira instituída hoje no espaço da República Brasileira. Vamos seguir adiante. Na próxima live traremos números para que vocês tenham uma compreensão do tamanho do estrago que a mentira opera dentro da instituição política. Um grande abraço.